Garoto pobre salva rico de rio, pede o mínimo e recebe uma oferta impactante. A cidade estava envolta em um manto de gelo. Cada esquina, cada rua contava uma história de abandono. Aquelas mansões de mármore e ouro, por trás de portões de ferro forjado, brilhavam com uma beleza assombrosa. Mas Lucas sabia que esse brilho era apenas um reflexo cruel da miséria ao seu redor. Ele tinha 17 anos e já conhecia as noites frias como a palma da sua mão. Dormir atrás do velho cartaz da loja de brinquedos era o seu lar, e a fome era uma companheira constante. Certa noite, enquanto a neve caía como um véu macio, Lucas decidiu buscar abrigo. Os ventos cortantes pareciam murmurar seu nome, e o frio penetrava até os ossos. Ao se aproximar do rio congelado, um barulho agudo rasgou o silêncio. Um carro reluzente e veloz deslizou e se despedaçou nas águas traiçoeiras. Um grito ecoou: socorro! Lucas hesitou, mas a visão de um jovem caído nas águas geladas fez seu coração disparar. Sem pensar, ele se lançou naquelas profundezas. A água gelada o envolveu, cortante como 1000 facas. Ele nadou até Rafael, o herdeiro de uma das famílias mais poderosas da elite. Seus olhos, arregalados de pânico, encontraram os de Lucas. Com um esforço titânico, Lucas puxou o corpo inconsciente e juntos emergirem. A multidão que se formou na margem gritava. Alguns aplaudiram. Outros murmuraram sobre o moço da favela que tinha salvado o riquinho. Rafaela, ainda tremendo de frio e medo, abraçou Lucas, chorando. Obrigado, você salvou minha vida. Nos dias que se seguiram, Lucas foi chamado para a mansão da família de Rafael. Ele esperava uma simples recompensa, talvez um prato quente ou um casaco. Mas o que recebeu foi algo que jamais sonhara, uma proposta de trabalho. Era um contrato que prometia mudar sua vida, mas que exigia muito mais do que esforço físico. Rafael, com um brilho nos olhos, falou sobre relações, oportunidades e o poder que a elite detinha. Mas logo Lucas descobriu algo inquietante. Por trás da riqueza de Rafael, havia segredos obscuros. Negócios escusos, promessas quebradas, pessoas que desapareciam sem deixar vestígios. Um magnata conhecido na cidade pareceu tomar um interesse especial por ele, sussurrando palavra a palavra, elogiando sua força e determinação, mas com um olhar que deixava um nó em sua garganta. Lucas se via dividido. De um lado, a promessa de uma vida de luxo que poderia salvar sua família da pobreza. Do outro, a sombra do que ele teria que sacrificar. Enquanto caminhava pelos corredores de mármore da mansão, tentava entender quem ele se tornaria nesse novo mundo. Na amizade com Rafael, sentia o peso do poder e a responsabilidade que vinha junto com ele. E à medida que se aprofundava nessa nova realidade, uma pergunta começou a ecoar em sua mente. Até que ponto ele estaria disposto a ir para proteger aqueles que amava? A urgência da decisão se aproximava e Lucas percebia que ao se perder nos segredos da elite, poderia também perder a si mesmo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto a vida na mansão de Rafael se desenrolava, Lucas se sentia cada vez mais preso naquele mundo brilhante, mas sufocante. E buscava a autenticidade que sempre teve nas ruas, mas tudo parecia uma encenação. Havia uma festa marcada para aquela noite, e Rafael o havia convidado com entusiasmo. Lucas não sabia exatamente o que esperar, mas um desejo de se sentir parte daquela nova realidade pulsava dentro dele. Quando chegou à mansão mais uma vez, a atmosfera estava carregada. Os enfeites dourados brilhavam sob as luzes e a música pulsava como um coração acelerado. Convidados vestindo grifes trocavam risadas e taças de champanhe. Lucas se sentia deslocado, mas mal conseguia resistir ao fascínio. De repente, o clima alegre foi quebrado quando um grito cortou a música. Uma mulher, com os olhos arregalados, apontou para um canto da sala. "Olhem!" ela exclamou, e todos viraram a cabeça para onde ela indicava. O tempo parecia parar. Um homem bem vestido caía no chão, a mão no peito. O pânico se espalhou rapidamente. Lucas, atraído pela confusão, correu em direção ao homem caído, seu instinto ativado. Ele se agachou e tentou reviver o desconhecido, mas era evidente que algo estava muito errado. O olhar de desespero em Rafael se uniu ao de Lucas quando um outro convidado, um médico, se aproximou e examinou a situação. "Chame uma ambulância!" ele gritou, mas já era tarde demais. O homem estava sem vida. A sala, antes vibrante, virou um mar de sussurros. A multidão se afastava e a tensão se tornava palpável. Lucas sentiu uma onda de náusea. Conhecia aquele rosto. Aquela era uma das figuras mais influentes da cidade, o magnata do ramo imobiliário. Envolvido em negócios que Lucas já tinha ouvido rumores nas ruas. Enquanto o caos se instalava, Lucas olhou para Rafael à sua direita, seu rosto pálido, refletindo horror. Mas em meio a todo esse desespero, Lucas percebeu que alguém o observava. Um homem de terno escuro e gravata impecável, que estava à margem do grupo. Os olhos do homem fixaram-se nele com uma intensidade incomum. Havia algo familiar naquele olhar, algo que não conseguia colocar em palavras. A ambulância finalmente chegou, mas a agitação da festa se transformou em um funeral sombrio. A polícia foi chamada e logo as pessoas começaram a ser interrogadas. Lucas, meio que perdido, afastou-se da sala, cheia de olhares curiosos e julgadores. Rafael o seguiu, mas a preocupação foi substituída por algo mais sombrio. "Lucas", Rafael disse, sua voz tensa, "eu preciso te contar algo." O magnata tinha um poder que todos temiam. Ele estava por trás de coisas muito maiores. E nós nos envolvemos nisso sem perceber. O coração de Lucas acelerou. Ele não entendia completamente. "O que você quer dizer?" Rafael hesitou, como se considerasse suas palavras. Ele tinha segredos, e a nossa amizade pode ter chamado atenção indesejada. Um frio percorreu a espinha de Lucas. O que exatamente Rafael tinha feito? E mais importante, o que eles poderiam ter desencadeado? Naquele momento, o homem de terno se aproximou, com uma voz suave, mas ameaçadora. Ele encarou Lucas e Rafael. "Então, vocês devem estar prontos para jogar no verdadeiro jogo. Isso não acaba aqui."
Ele disse. E como se estivesse em um filme de terror, os olhos de Lucas brilharam com uma mistura de medo e adrenalina. No fundo, Lucas sabia que estava prestes a ser puxado para um turbilhão do qual não conseguiria escapar. E a única coisa que passava em sua mente era: quem ele poderia confiar agora? A pergunta ecoou como um grito em sua cabeça. Em um mundo onde nada era o que parecia ser, e onde sua vida poderia mudar em uma fração de segundos. Lucas olhou fixamente para o homem de terno escuro, uma tensão crescente dentro dele. As palavras que ele havia escutado antes se repetiam em sua mente como um eco aterrorizante. O verdadeiro jogo! O que isso significava? Rafael estava ao seu lado, pálido como um fantasma, a realidade da festa transformada em um espetáculo de horror. Quem é você? Lucas perguntou, sua voz tremendo. O homem não sorriu, os olhos frios encarando-os. Meu nome é Victor. O que começa hoje não pode ser desfeito. Sua voz era suave, mas carregava um peso que fazia o estômago de Lucas revirar. Então, num movimento rápido, Victor puxou algo do bolso. Um celular! Ele mostrou a tela para os dois. E o coração de Lucas quase parou. A imagem que apareceu fez a multidão em volta deles parecer desaparecer. Era um vídeo, e nele... a cena chocante! O magnata caindo. Mas antes de ocorrer o colapso, uma figura encapuzada podia ser vista adentrando no quadro. Não era qualquer figura. Lucas reconheceu aquilo que víamos na mente. Silhueta de alguém próximo. Quem é esse? Rafael sussurrou, os olhos arregalados. É você, Lucas! O sangue de Lucas gelou. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. O pânico começou a tomar conta dele. Como isso era possível? Ele não poderia ser acusado disso. Eu não fiz nada, Lucas exclamou, sentindo as mãos começarem a tremer. Victor não parecera surpreso. Ninguém está dizendo que você fez, mas o jogo agora está em andamento. Você vai fazer parte dele. Independentemente do que escolher, o clima na sala mudara. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Sussurros de medo e escândalo se espalharam como um incêndio. A tensão era palpável. De repente, um grito ecoou. Uma mulher na multidão começou a desmaiar, logo outras seguiam seu exemplo. O pânico havia se alastrado. Lucas não queria ser o centro das atenções, não assim. Mas os olhares estavam todos fixos nele. Ele sentiu que estava em uma armadilha. O que Rafael sabia? Ele se voltou para o amigo. Rafael, o que você sabe sobre isso? A preocupação estava estampada no rosto de Rafael. Mas então, algo mais se inflamou em seus olhos. Uma mistura de culpa e medo. Eu não sei tudo. Desmoronar. Victor, vitorioso em meio ao caos, observava. A escolha é sua, Lucas. Você pode tentar atravessar isso ou se afundar. A decisão de como viver sua vida e a de sua família passa por você. Com isso, ele se afastou, como se tivesse plantado uma bomba e agora pudesse se retirar. A festa havia se transformado no inferno. Aqui estava Lucas, preso entre o desejo de resgatar sua família da pobreza e a sombra de segredos sombrios que podiam destruí-los. Ele olhou para Rafael, o amigo que agora parecia um estranho, e as palavras que ecoavam na mente dos dois eram apenas suspiros de incerteza. Você não pode me deixar sozinho nessa. Lucas insistiu, o nó na garganta apertando.
A amizade estava em jogo, mas agora ele tinha tantas perguntas e nenhuma resposta. Cada segundo que passava era mais insuportável do que o anterior. Rafael hesitou, olhando em volta, cercado pela incerteza. Então, um estrondo ecoou e as luzes da mansão começaram a piscar. O que era isso? Uma sirene? Lucas sentiu seu coração disparar. O cenário estava mudando rapidamente. Eles poderiam ser acusados por um crime que não cometeram. Mas os segredos na sombra estavam prestes a vir à tona. A festa se transformou em um pesadelo, e com isso uma nova realidade se estabelecia. Quanto tempo restava antes que o jogo se revelasse de maneira definitiva? A pergunta pairava no ar. E a única certeza que restava era que eles estavam prestes a descobrir muito mais do que esperavam. A festa havia se transformado em um pesadelo e, com isso, uma nova realidade se estabelecia. O pânico e a confusão cresciam. Lucas sentia o suor escorrendo por sua testa, enquanto a sirene ecoava lá fora. O que estava acontecendo? Cada olhar que se voltava para ele parecia tecer um novo fio de dúvida. Ele estava no meio de um jogo que não compreendia, e o medo gelava seu sangue. Rafael estava ao seu lado, mas a expressão de seu amigo havia mudado. O choque inicial se transformou em algo mais sombrio. Era como se um véu tivesse sido levantado sobre ele, rasgando a amizade que se formara em meio ao caos. Lucas, ele disse a voz hesitante. Algo não está certo. Preciso te falar sobre minha família. Agora? É hora disso? Lucas respondeu, a frustração transparecendo. Mas Rafael parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos, incapaz de oferecer as respostas que ele tanto precisava. E então a imensa peça da sala foi arrombada com um estrondo. 2 policiais, com fardas brilhantes e rostos sérios, entraram. O clima mudava na hora. Todos vocês! Mãos onde eu possa ver! Um deles gritou, e a multidão hesitou. Ninguém queria envolvimento. Lucas engoliu em seco, seu coração martelando. Vamos, Rafael, precisamos sair daqui. Mas Rafael estava parado, olhando para os oficiais com desespero. Não dá, Lucas, não dá! É melhor eu te contar a verdade. O que você está escondendo? Lucas perguntou, agoniado, mas a resposta não veio. Em vez disso, os policiais se aproximaram, um deles apontando diretamente para Lucas. Você! O vídeo! Temos perguntas para você. Como assim? O vídeo? O olhar de Victor, que observava de longe, havia se transformado em um sorriso satisfeito. Lucas sentia que uma armadilha se fechava ao seu redor. Eu não fiz nada! Gritou, a voz falhando. Então Rafael finalmente se virou. Eu tenho que ser honesto com você, Lucas. Minha família está envolvida nesse jogo todo. Meu pai, ele é o que costumam chamar de padrinho. O mundo de Lucas desabou. O quê? Ele mal conseguia compreender o que ouvia e eu... Rafael hesitava, a culpa estampada em seu rosto. As sirenes aumentavam do lado de fora. Em um instante, o celular de Rafael tocou. A expressão dele mudou instantaneamente. Pegou o aparelho e olhou para Lucas com olhos arregalados. É meu pai! Ele sabe que estou aqui! E a voz gravada do outro lado da linha ecoou como uma sentença. Se você não voltar imediatamente, você nunca mais verá o sol. Lucas será o castigo. As palavras despencaram como um peso insuportável sobre os ombros de Lucas. Ele olhou para Rafael, vendo o dilema em seu olhar. Rafael, você não pode fazer isso. Não pode me deixar. Mas Rafael estava em outra batalha. Um combate dentro dele mesmo. O sangue se acelerava nas veias de Lucas.
A angústia fazia seu estômago revirar. Você não entende! Eles vão nos pegar! Tudo o que eu descobri! Tudo que você está no meio! O magnata, ele estava envolvido com o meu pai. A revelação cortou, quase como um golpe no peito. Antes que Lucas pudesse fazer sentido da confusão, uma série de gritos veio da festa. Uma mulher desmaiou. E, assim que Lucas virou a cabeça, viu o olhar de Victor fixo nele. Aquele mesmo olhar que antes parecia manipulador, agora se tornava ameaçador. E então, tudo se transformou em um turbilhão. Saiam todos! O prédio não... Está seguro? Gritou um dos policiais, mas dentro do barulho, um som diferente tomou forma. O estrondo de tiros ecoou. Tiros! As pessoas gritavam e corriam. O chão tremeu sob eles, enquanto Lucas sentia que tudo que antes força da vida agora era apenas caos. Vá! Rafael gritou, mas a conexão entre eles parecia se partir. Lucas olhou mais uma vez para Rafael, já não reconhecendo mais o amigo. Como poderia confiar em alguém assim? No auge do desespero, ele se virou e correu. O corredor era um labirinto de desespero e trevas. E nessa corrida, Lucas percebeu algo que mudaria tudo. Dentro dele havia um impulso de lutar ou correr. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra pairava sobre ele. A verdadeira amizade que ele pensava ter com Rafael havia se desfeito em meio ao jogo de poder e traição. A única coisa que restava era a pergunta que ecoava dentro dele. Quem ele realmente poderia confiar agora? Com a sirene ao fundo, ele sabia que sua vida havia mudado para sempre. O jogo apenas começava. Lucas corria, o coração batendo forte, as sirenes cortando o ar. Mas ele sabia que não podia parar. As vozes da festa, atrás dele, estavam se transformando em uma cacofonia de gritos e pânico. Ele se afastou do salão, sentindo o medo subir pela espinha. Cada esquina era uma nova possibilidade de fuga. Mas onde ele iria? Rafael ficou para trás, perdido em suas próprias questões. A última coisa que Lucas queria era ser apanhado no incêndio que agora consumia a mansão dos ricos. Mas quando ele virou uma esquina, tudo mudou de novo. O corredor que conhecia bem terminou abruptamente em uma porta de saída. Ele estava a poucos passos da liberdade quando ouviu passos pesados se aproximando. Não era mais um simples jogo. Era uma questão de vida ou morte. A adrenalina disparou enquanto ele apertava os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que a porta foi arrombada e 2 homens com rostos frios e ameaçadores apareceram. Você! Um deles gritou, e Lucas sentiu o coração parar. Mas o que realmente o congelou foi o reconhecimento. Um dos homens era Victor. O mesmo homem que havia dito a ele exatamente o que estava por vir. O jogo, o poder, o futuro. Mas o que ele fazia ali naquele momento, com esse olhar predador? Você não tem ideia do que desencadeou, não é? Victor sorriu, mas era um sorriso que cortava como uma faca. O segundo homem, mais alto e com uma cicatriz no rosto, só observava, como se estivesse esperando uma ordem. Vocês não podem me prender! Eu não fiz nada! Lucas gritou, mas sua voz parecia pequena. A verdade era que ele não tinha certeza sobre o que nada realmente significava mais. Um instante de silêncio pairou no ar entre os 3, até que Victor deu um passo à frente, a confiança exalando dele.
Ah, mas você fez, Lucas! Tudo por causa de um vídeo! A risada do homem ecoou nos corredores, misturando-se ao caos do lado de fora. Você e sua ingênua coragem, achando que salvar Rafael o protegeria de suas consequências. E então, enquanto a tensão crescia, uma explosão repentina veio do lado de fora. A janela se estilhaçou em 1000 pedaços. Lucas mal conseguiu se proteger antes que coisas quentes e cheias de fumaça invadissem o corredor. Ele olhou para Victor totalmente chocado. O que foi isso? Uma pequena distração. Algo que precisei fazer para que você não fugisse. Mas ainda temos um assunto a tratar. Victor estava se divertindo, mas algo em sua voz soava diferente agora. Era como se ele não apenas estivesse jogando, mas controlando todo o tabuleiro. Lucas hesitou, tentando encontrar uma saída. De repente, em meio à fumaça e à confusão, uma nova figura apareceu. Era Rafael, seu olhar determinado, mas cheio de medo. Lucas, você precisa saber a verdade! Ele gritou, indo em direção ao amigo com determinação. Rafael, saia daí! Lucas gritou, seu coração apertando. Mas Rafael agora estava entre eles, os olhos fixos em Victor, com um ódio que Lucas nunca viu antes. Você caiu na armadilha deles. Este jogo é muito maior do que você pensa. O ambiente explodiu em chamas e Lucas, sem saber a que confiar, viu Rafael puxar algo do bolso. Um pequeno dispositivo. Victor não se moveu, mas a tensão na sala aumentou. Não faça isso! Lucas gritou, uma gota de pânico escorrendo pela pele de Rafael. Me explique, por favor, o que está acontecendo? Rafael olhou para Lucas com tristeza e decepção. Desculpe, eu não queria que você soubesse, mas eu também estou envolvido. Meu pai é o verdadeiro poder por trás disso tudo. Ele esteve manipulando você desde o começo. O mundo desabou. Lucas ficou paralisado. Tudo o que conhecia, o que acreditava que era uma amizade verdadeira, se revelava uma grande farsa. E nesse momento de revelação, ele viu um novo lado de Rafael e de Victor. O jogo se tornara pessoal. Ele nunca poderia confiar em ninguém. Antes que pudesse processar a enormidade daquela revelação, outra explosão sacudiu o prédio. A fumaça tomou conta e Lucas sentiu um nó na garganta. Saia dessa casa, ele exigiu, encarando Rafael. Mas enquanto tentava escapar, uma nova verdade estava prestes a vir à tona. Algo na expressão de Rafael mudava e a culpa era palpável. No fim, seriam eles realmente amigos? Ou apenas peões em um jogo maior do que poderiam imaginar? Enquanto a fumaça desenrolava, Lucas soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas observou Rafael, a confusão espelhada em seu rosto. O caos ao redor estava se intensificando, mas as palavras de Rafael ecoavam mais alto em sua mente. E antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão quebrou o estado de choque que o envolvia. As paredes da mansão estrondaram e uma nuvem de fumaça espessa começou a invadir o corredor. Lucas sentiu o calor das chamas se aproximando e o desespero cresceu. Corre! Ele berrou,
agarrando o braço de Rafael e puxando em direção à saída. Mas Rafael hesitou. Lucas, escute. Existe algo que você precisa saber. A urgência na voz do amigo era palpável. Mas Lucas já não sabia se podia confiar. O homem ameaçador que estava no corredor, Victor, olhava tudo com um sorriso satisfeito. Ele parecia verdadeiramente aproveitar aquele espetáculo de desespero. Para onde você está indo, meninos? Victor disse a voz carregada de desprezo. O jogo apenas começou. Sem tempo a perder, Lucas virou-se e começou a correr. Em meio à fumaça, a visão se tornava turva e o pânico tomava conta. Ele não queria perder mais tempo. Sentia sua respiração pesada, o peito apertado. A última coisa que desejava era encontrar-se preso naquele pesadelo. Ele empurrou a porta da saída, mas ela estava emperrada. A frustração o consumia. Por favor! Gritou Lucas, chutando a porta. Rafael estava ao seu lado, mas ainda tinha aquele olhar perdido. Saia daqui! Precisamos de ar! Victor riu, o som provocador enverberando no corredor. Ninguém sai até que eu diga! A menos que você queira fazer um trato. Foi então que uma tremenda luz iluminou o ambiente e algo brilhou no chão, atraindo a atenção de Lucas. No meio da fumaça, ele viu uma faca com uma lâmina curta, mas mortífera. A adrenalina disparou e um impulso instintivo o levou a pegá-la. Mas antes que pudesse se levantar, um grito cortou o ar. Rafael estava caindo, com uma expressão de terror em seu rosto. Lucas, não! Ele apontou para trás e Lucas virou rapidamente, tendo apenas um segundo para entender o que estava acontecendo. Victor havia avançado, um movimento rápido e preciso. Lucas lutou para entender. Mas o quê? Viu congelou seu sangue. Rafael estava com a mão no peito, a mancha de sangue colorindo sua camisa branca. Não, não! Lucas engasgou, a faca escorregando de sua mão. Rafael! Ele praticou uma corrida na direção do amigo, mas Victor apenas sorriu, seus olhos brilhando como se finalmente tivesse conseguido o que queria. Você não percebeu, não é? Victor disse, curtindo o desespero do momento. Rafael é mais do que parece. Sua família sempre esteve no centro de tudo isso. Ele sabe mais do que está disposto a admitir. As palavras penetraram a mente de Lucas como punhais. As revelações estavam se acumulando e ele se sentiu completamente desorientado. Rafael balançou a cabeça, lutando contra a cor. Lucas, não acredite nele. Mas à medida que Rafael tentava encontrar palavras, algo em seu olhar mudava. Era como se ele estivesse lutando com a verdade. E Lucas percebeu que aquelas palavras não eram apenas uma defesa. Rafael estava escondendo algo mais profundo. Cada estático momento parecia uma revelação prestes a explodir. E quando Lucas se aproximou de Rafael, a verdade final veio à tona em um sussurro agonizante. Lucas, eu sou filho do magnata. O mundo de Lucas desabou. As peças do quebra-cabeça estavam ali o tempo todo, mas ele não queria ver. Os olhos de Lucas se arregalaram e as lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Você está mentindo! Ele não podia acreditar. O sangue de Rafael manchava suas mãos, enquanto Victor olhava de maneira triunfante.
É isso mesmo, meu amigo, Victor disse, satisfeito com a agonia que estava provocando. Rafael sempre fez parte do jogo. Aquele magnata que caiu não era apenas um cliente. Ele era o pai, e ele fez um pacto. Você e ele são as peças principais. Lucas sentiu seu mundo se desmoronar. O que poderia ter sido uma amizade estava se transformando em uma maldição. Ele olhou para Rafael, seus olhos pedindo desculpas, mas principalmente pedindo por ajuda. E no meio daquele turbilhão, Lucas percebeu que agora todos estavam jogando com suas vidas, com o rugido das chamas se aproximando e a fumaça tomando conta do ambiente. Havia apenas uma pergunta que ecoava em sua mente. Até onde ele iria para salvar seu amigo que não era quem dizia ser? E no fundo, havia sempre o desejo de descobrir a verdade. Mas agora, o que fazê-lo poderia custar mais do que uma vida? Mas a dele. Enquanto as chamas se alastravam, Lucas sentiu seu estômago revirar. As palavras de Rafael ainda soavam na sua cabeça. Eu sou filho do magnata. E como se as palavras de Rafael tivessem dado vida a algum tipo de demônio, uma nova onda de caos se espalhou. Lucas não queria acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. A dor estampada no rosto de Rafael era uma mistura de medo e culpa, e isso dilacerava Lucas por dentro. Rafael, o que você quer dizer com isso? Por quê? Ele começou, mas só conseguiu gaguejar. Era uma confusão que fazia seu cérebro entrar em curto-circuito. O mundo à sua volta pegava fogo. E a única coisa que conseguia pensar era que Rafael, seu amigo, sempre esteve envolvido em algo muito mais profundo. O que mais ele escondia? Lucas, não tem tempo. Se não sairmos daqui, todos nós seremos queimados vivos! Rafael gritou, tentando se levantar, mas o sangue escorria, manchando sua camisa ainda mais. Lucas, em estado de pânico, olhou para Victor, que agora parecia estar em êxtase com o terror que criara. Você não pode escapar do que você é, Victor disparou, com um sorriso cruel nos lábios. Ele estava jogando com todos eles, como se as vidas estivessem ao seu dispor. Seu passado está à vista, Lucas, e cada peça que você não souber vai levá-lo à ruína. E embora a urgência da situação fosse clara, algo inesperado aconteceu. Lados da parede começaram a se descolar e o chão sob eles tremia. Lucas ouviu um barulho agudo e, antes que pudesse perceber, a estrutura da mansão estava prestes a ceder. Um grito estridente ecoou e, em meio ao caos, algo pesado desabou do teto, derrubando uma pilastra. Cuidado! Lucas gritou, puxando Rafael à força, enquanto pedaços da mansão desmoronavam. Ele não podia perder o amigo agora. Não quando tudo estava se desmoronando. A fumaça se espalhava, enchendo o ar com um cheiro de queimado que fazia Lucas querer vomitar. Um pulsar de luz surgiu ao fundo. Era a porta de saída. Ele nunca esteve tão próximo da liberdade. Mas enquanto corriam, Rafael parou, dando um último olhar para Victor. Você não pode parar aqui, Lucas. A expressão no rosto de Rafael mudou, de repente, como se uma luz tivesse se acendido em sua mente. O que quer que você tenha visto no vídeo não foi o que parece. O verdadeiro segredo está dentro de mim. Ele se virou bruscamente e, em um movimento inesperado, puxou algo do bolso. Lucas ficou em choque. Era um detonador. Eu tenho que acabar com isso, com tudo! Não! Rafael, você não pode!
Lucas gritou, o desespero tingindo sua voz. Mas antes que ele pudesse fazer algo, Rafael pressionou o botão. Uma explosão ecoou e o chão se despedaçou sob seus pés, sugando Lucas e Rafael para o fundo. A última imagem de Lucas foi a de Rafael, com um olhar determinado e triste, enquanto a fumaça o envolvia. Era como se a vida estivesse sendo sugada deles, e o silêncio profundo tomou conta. Ele sentiu a gravidade se alterar, e tudo ao redor dele virou um borrão. Quando Lucas acordou, estava caindo. A queda foi abrupta. Com um impacto nauseante, ele desceu em um espaço escuro, com os sentidos embotados. Quando o ar finalmente começou a entrar em seus pulmões, ele percebeu que estava em outra sala, em outro lugar. A luz fraca parecia vir de uma fonte acima dele. O pânico aumentou quando ele se levantou e percebeu que estava sozinho. Um eco da última memória ainda vibrava em sua mente. Rafael, a explosão. O que aconteceu? O que foi aquilo? Alguns instantes depois, ele sentiu que não estava tão sozinho assim. Uma sombra se moveu e um rosto familiar apareceu na penumbra. Era Victor, mas algo nele estava diferente. O jogo mudou, Lucas. Ele disse, com um sorriso que não parecia humano. Você está prestes a descobrir a verdade sobre sua própria natureza e o que tudo isso realmente significa. E mais importante, você está muito mais próximo do fim do que imagina. O coração de Lucas disparou. O que mais ele não sabia? O que Rafael havia revelado naqueles últimos momentos fazia seu sangue ferver. Todas as certezas que tinha foram despedaçadas, e o único desejo que restava era entender. A pergunta fervilhava em sua mente. O que Victor pretendia? E a resposta estava finalmente ao alcance de suas mãos. Mas a que preço? E ali, cercado pela escuridão, Lucas sentiu que essa era apenas a ponta do iceberg. Ele estava prestes a entrar em um mundo que nunca poderia ter imaginado. O verdadeiro jogo estava apenas começando. Lucas encarou Victor, confuso e intrigado. As palavras daquele homem ecoavam em sua mente, mas ele não tinha tempo para divagações. O ar denso e quente o envolvia, e ele percebia que a fumaça estava se tornando cada vez mais opressora. Antes que pudesse responder, uma série de explosões mais distantes ecoou, fazendo o chão tremer sob seus pés. Venha! Lucas! Temos que sair agora! Gritou Rafael, tentando encorajá-lo enquanto a estrutura ao redor deles começava a desabar. Mas quando Lucas olhou novamente para Victor, notou algo no caráter do homem que o deixou inquieto. O sorriso satisfeito dele se desfez, como se houvesse uma crispação em seu semblante. Uma luz ofuscante emanava dele. Victor perguntou, a voz carregada de ameaças. E então, como um estalo, tudo mudou. Uma brasa do incêndio tomou forma e se transformou em um redemoinho de chamas. E Lucas instintivamente se afastou. Mas, antes que pudesse reagir, uma figura emergiu da fumaça. Era Rafael, mas não como Lucas se lembrava. E o que aconteceu a seguir foi como um filme de horror. Rafael avançou com uma ferocidade inesperada. O olhar que antes era de desespero se transformou em frieza. E sua presença parecia quase sobrenatural. Desculpe, Lucas, você não sabe a verdade. Ele ergueu a mão e uma onda de poder pulsou dela.
Um brilho azul serpenteou ao seu redor, iluminando a sala com um brilho quase etéreo. Lucas se encolheu, o coração acelerando. Isso não pode ser real. Mas o pânico estava se alastrando. As palavras de Rafael foram como um soco no estômago. Você sempre esteve preso em uma teia que eu teci. Ele olhou para Victor, agora avaliando a cena de uma maneira nova. E Lucas percebeu que as pontas estavam se unindo de uma forma aterrorizante. Você é parte disso? Você e ele? Lucas se virou para Victor, buscando respostas. Mas Victor apenas observou, com um sorriso satisfeito, como se tudo estivesse saindo conforme seu plano. Rafael é mais do que parece. Ele é um peão. E você é a chave, Lucas. E então o chão tremeu violentamente. O espaço ao redor deles ruiu e a luz intensificou, levando Lucas a ver flashes de imagens. Ele não estava apenas em um lugar, mas em memórias de vidas passadas. Cenas de dor, traição e desespero, com Rafael sempre no centro. Lucas sentiu a pressão no peito ficar insuportável. O que está acontecendo? Que tipo de jogo é esse? A adrenalina o impulsionava, mas a confusão o paralisava. Rafael agora estava diante dele, uma sombra distorcida pelo poder que não compreendia. Eu precisei despertar isso em você. Temos um propósito, Lucas. Tudo o que aconteceu foi para te preparar. A cada palavra, Lucas sentia a realidade ao seu redor se desfazendo. São nossos destinos, entrelaçados de uma maneira que ainda não entendemos. A estrutura começou a ceder, e uma saída se formou em um canto de sua visão. O instinto gritou para que ele fugisse, mas sua mente estava presa. Você está me dizendo que tudo foi um plano? Que a amizade foi uma ilusão? O desgosto consumiu enquanto observava Rafael, que agora parecia dividido entre humanidade e algo muito mais escuro. Nesse momento de incerteza, surgiu uma nova resposta. Uma explosão maciça despedaçou o ambiente. Lucas, em estado de choque, viu os fragmentos da torre começar a desabar. O fogo se intensificou com cada momento que passava. Desesperado, ele olhou para os dois homens à frente dele. Você pode escolher, Lucas! Gritou Victor, a determinação forte na voz. Adote seu verdadeiro eu, ou ignore. A escolha será fatídica. E no meio do caos, tudo se transformou em um borrão de movimento. Lucas sabia que, em questão de segundos, a construção poderia desabregar sobre eles. O que aconteceria se ele se confrontasse com Rafael? Uma amizade baseada em mentiras. E além disso, o que ele realmente era? As respostas estavam em sua frente. Mas a verdadeira pergunta era: até onde ele iria para descobrir a verdade? Lucas encarou Rafael, confuso e angustiado. As palavras de Rafael ainda reverberavam em sua mente. Mas ele não tinha tempo para divagações. As chamas ao redor deles continuavam a avançar e o calor se tornava insuportável. Ele sabia que tinha que escolher correr ou confrontar a verdade. E a verdade estava bem ali na frente, nas mãos de Rafael. Precisamos sair agora! Gritou Lucas, puxando Rafael, que parecia paralisado. Mas Rafael balançou a cabeça. Um brilho nos olhos que Lucas não reconhecia. Lucas, escute! Você não pode ir embora. Você precisa entender. A urgência na voz de Rafael era palpável, mas ele estava perdido em meio ao caos. Victor observava, um sorriso satisfeito no rosto, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro.
Então, num movimento inesperado, Rafael virou-se completamente, focando em Victor. Você! O que você fez com minha família? O tom de Rafael tremia de raiva e desespero. Lucas ficou paralisado, a confusão se intensificando. O que estava acontecendo? Você realmente acha que deixou algo escapar? Victor respondeu, com um sorriso cruel. Sua família? Eu as manipulei delicadamente, desde o começo. Sua amizade com Lucas? Uma parte do plano. Você é apenas uma peça no meu tabuleiro. A fúria de Rafael explodiu. Cale-se! Ele avançou na direção de Victor. Mas o chão começou a ceder sob eles enquanto os destroços da mansão ruíam ao redor. Lucas percebeu que a situação estava se agravando. Rafael estava prestes a fazer algo terrível. Antes que pudesse reagir, um grito ecoou. As paredes desmoronavam e algo pesado caiu do teto, direto sobre Rafael, o empurrando para o chão. Lucas engasgou. Rafael! Ele se atirou para a frente, tentando alcançar o amigo. Mas quando Lucas havia conseguido se aproximar, o que viu o deixou paralisado. O corpo de Rafael estava coberto por uma sombra escura. Era como se ele estivesse se transformando, um brilho emanando de seu interior. Uma aura estranha, quase sobrenatural, começava a cercar Rafael. O que está acontecendo? Lucas murmurou, assombrado. Você realmente não sabe de nada, Lucas. Rafael sussurrou, levantando. A mão! Eu sou a verdadeira chave! E então, um raio de luz explodiu de sua mão, o empurrando Lucas para trás com força. Lucas caiu, sua mente em um turbilhão. Mas o que vinha a seguir foi ainda mais devastador. No auge da explosão de luz, uma imagem flutuou diante de Lucas. Memórias distorcidas começaram a surgir. Cenas de Rafael rindo em família, com rostos que Lucas agora reconhecia. Eram os vultos de pessoas que ele achava que eram amigos. Na verdade, eram figuras proeminentes do crime, ligadas a Victor, coordenando um jogo muito mais pesado do que imaginavam. Rafael, não! Você não pode ser isso! Lucas gritou, sem acreditar. A luz que emanava de Rafael crescia, e no espaço em volta dele, as paredes da mansão explodiram, e o que Lucas viu em um lampejo o levou a um choque profundo. Rafael estava ligado a uma rede de corrupção, um plano ousado que o tornara mais do que um simples amigo. Ele era um dos principais manipuladores. Eu sou o que você precisa para destruir tudo isso. Rafael gritou, agora em um tom misto de dor e poder. E você, Lucas, é a única esperança. Mas antes que pudesse processar tudo, uma terceira figura entrou na cena. Uma mulher, vestida elegantemente, surgiu do fogo. Lucas a conhecia. Era a CEO da empresa, que ele pensava ser apenas um negócio local. Chegou. Ora, Rafael, ela disse, o rosto impassível. A operação não pode falhar. As conexões estavam se revelando. Era um ciclo interminável de traição e manipulação. Lucas se sentiu tonto enquanto tentava entender o que realmente era real. E a única coisa que restava era a pergunta poderosa que queimava dentro dele. O que ele faria agora que estava no meio de um jogo muito maior do que imaginava? O colapso da mansão se intensificava. E Lucas percebeu que a única saída era assumir o controle de seu destino. Mas a quem confiar? E no fundo, ele queria mesmo descobrir toda a verdade? O tempo estava se esgotando. E a única certeza era que tudo estava prestes a mudar para sempre.
O fogo rugia ao redor, consumindo os restos da mansão. A luz se intensificava e Lucas sentia a pressão em seu peito aumentar, como se o próprio ar estivesse pegando fogo. Com um último olhar para Rafael, agora tomado pela escuridão, ele sabia que não havia como voltar atrás. Lucas! A voz de Rafael soou distante, suas palavras entrecortadas pela fumaça e pelo caos. Lucas olhou para ele, os olhos brilhando, com um pedido silencioso de ajuda. Não, você não pode se entregar a isso! Mas antes que pudesse se mover, a sala explodiu em uma cortina de chamas. Lucas lutou contra a onda de calor, sentindo o chão tremer sob seus pés. Ele tinha que se decidir, seguir em frente ou voltar para salvar Rafael, mesmo sabendo que ele poderia ser parte do que estava errado. Era a amizade ou a fuga, ou talvez um teste do que realmente valia a sua vida e suas escolhas. Vai, Lucas, fuja! Gritou Rafael, a dor estampada em seu rosto. A imagem do amigo se distorcendo em chamas e sombra fez o coração de Lucas se partir. Ele hesitou, mas apenas por um segundo. O instinto de sobrevivência gritou mais alto. As paredes ruíam ao redor deles, e Lucas se lançou em direção à saída que havia avistado. As chamas dançavam como serpentes, mas ele se esquivou, sentindo a ardência em seu rosto. Com um impulso final, ele pulou para fora da porta, caindo na grama fria e gelada do lado de fora. O ar fresco o atingiu, e ele tomou um impulso de ar profundo, mas não tinha tempo para respirar. Olhou para trás, para a partida do que antes era o lar de Rafael, ou o que sempre pareceu ser. O fogo subia alto, e as sirenes das ambulâncias começavam a ecoar ao longe, entre os gritos e o som dos socorristas. As memórias de Rafael e Victor foram se dissipando como a fumaça no ar. Um grupo de pessoas se formava ao redor, algumas com rostos semelhantes a fantasmas, outros com a expressão de quem estava lidando com a realidade de um pesadelo. Entre eles estava Victor, observando tudo com um olhar de satisfação e vitória. Você pode descobrir a verdade, Lucas. Mas a que custo? Victor chamou, rindo como se estivesse em um jogo de tabuleiro. Aquela risada ecoou na mente de Lucas como um insulto, mas ele não ia deixar que isso o afetasse. Ele já tinha sofrido o suficiente. Determinado a ficar longe de Victor e de sua teia de enganos, Lucas lançou-se em uma nova direção, fugindo do caos. Ele não tinha respostas, e menos ainda a clareza que desejava. Mas o que ele tinha era a certeza de uma nova vida. Uma vida longe daquela realidade, longe da escuridão. Quando estava quase fora do parque, os flashes da sirene, os gritos e a fumaça ficaram para trás. Lucas parou por um momento, suas mãos tremendo enquanto tentava processar tudo. Rafaela ainda estava lá, sua amizade gravada na memória. Mas agora havia uma nova determinação em seu coração. A vida o levaria a novos caminhos. Ele sabia que enquanto um capítulo se fechava, outro começava. Os sombras nunca deixariam de existir, mas ele não era mais o mesmo. Ele se virou, observando as luzes da cidade refletirem nas gotas de chuva que começavam a cair. O céu parecia prometer algo novo. O que o próximo dia traria? Tá, verdade ainda estava nas ruas, esperando para ser descoberta. E assim, enquanto caminhava para sua nova vida, Lucas sentia que o verdadeiro jogo estava apenas começando. E você? Está pronto para a próxima aventura? Então, se inscreva imediatamente no canal
para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Vá até a seção de comentários e inunde com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa ser parte deste movimento. Vamos juntos! Porque a próxima história pode ser a sua.